Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o Reino de Deus. No vídeo anterior, ou melhor, no penúltimo vídeo, porque o anterior foi a pregação, eu falei a respeito da Matrix e sobre a importância de viver uma vida fora da Matrix. Mas antes de você tomar alguma conclusão precipitada a respeito do assunto e você não assistiu o vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa então acompanhar ele, se possível, antes desse. Então, quando eu falo em sair fora da Matrix, você então iria para onde? E é exatamente o Reino de Deus, o qual nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. Antes de falar sobre as características do Reino de Deus, deixe-me fazer uma breve contextualização. Nós podemos ver que no Antigo Testamento não havia uma menção clara sobre a existência do Reino de Deus naquele momento para que as pessoas então pudessem fazer parte dele. Em contrapartida, nós víamos que os profetas de Deus, eles anunciavam que Deus enviaria o Salvador, que restauraria então a comunhão do povo de Israel com o próprio Deus. E isso então vem acontecer com a vinda de Jesus. E quando Jesus vem, pouco antes nós vemos João Batista, ele anunciando o arrependimento. Diz, arrependam-se, endireitem suas veredas, porque o Salvador está vindo aí. E é exatamente essa a intenção. Se Deus queria redimir o povo, então ele primeiro anunciou através de João Batista que o povo se arrependesse, e logo na sequência vem Jesus anunciando o reino de Deus para as pessoas. Então Jesus começa a ensinar o que era o reino de Deus, quais eram as características desse reino e o que era necessário para entrar no reino de Deus. E ele fazia todas essas coisas com autoridade, porque como nós vemos em várias partes dos evangelhos, ele diz que tudo aquilo que ele fazia e tudo aquilo que ele anunciava era com base naquilo que ele tinha visto seu pai, no caso Deus, fazer. Então não era algo simplesmente aleatório que veio da cabeça de Jesus, mas sim algo que ele já tinha tido uma experiência prática com isso antes de vir à Terra e anunciar essas coisas aos homens. Eu listei aqui 5 características que Jesus nos dá a respeito do reino de Deus através dos evangelhos. Não que eles esgotem todo o conteúdo, até porque a análise do reino de Deus ela é muito extensa, mas já servem para você ter uma boa noção a respeito do que é necessariamente o reino de Deus. A primeira característica é que o reino de Deus ele é poder. Isso nós podemos ver lá no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 22. Mas para simplificar a leitura para o vídeo não ficar muito longo, eu vou sintetizar aqui um pouco o assunto. Aqui Jesus ele tinha acabado de libertar um homem que era cego e mudo da ação dos demônios. E aí os fariseus, que eram os religiosos da época, eles começaram a criticar Jesus, dizendo que ele estava expulsando os demônios, pelo poder de Beelzebul, que era o príncipe dos demônios. Então Jesus ele disse que um reino dividido contra si mesmo, ele não prevalece. E lá no versículo 27, veja só o que ele diz. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Em outras palavras, o que Jesus queria dizer é que onde o reino de Deus ele está presente, o poder das trevas ele não prevalece. Então, se há pessoas endemoniadas, elas são libertas. Se há pessoas que estão doentes, elas são curadas. Agora, vamos entender um pouco o conceito de reino. Quando nós falamos em reino, nós costumamos pensar em um espaço geográfico que há um governante que tem soberania sobre esse espaço. Agora, se nós estamos falando então a respeito do reino de Deus, então quer dizer que onde é o limite, onde é as fronteiras do reino de Deus, ali há a soberania de Deus. E na soberania de Deus não pode haver o mal. Agora, o que define as fronteiras do reino de Deus é a permissão das pessoas para que Deus ele possa ser Senhor sobre a vida delas. Porque a partir do momento que a pessoa ela ouve a mensagem do Evangelho, ela crê nela e decide fazer parte do governo de Deus, então a soberania de Deus ela passa também a fazer parte da vida dessa pessoa. Agora, quando Deus ele estabelece o seu governo, ele mostra então qual que é a cultura do reino de Deus, qual que é a cultura que ele quer estabelecer dentro desse lugar. Agora, o que as pessoas que fazem parte do reino de Deus elas precisam entender é que a partir do momento que Deus ele estabelece o reino de Deus aqui na Terra, ele mostra que ele estava completamente insatisfeito com o governo que já existia.
querendo você ou não, mas antes de você fazer parte do reino de Deus, você já fazia parte de um outro reino, o qual você não escolheu fazer parte dele ou não. Porque simplesmente a partir do momento que você já nasceu no sistema desse mundo, sobre o domínio do governador desse mundo, o qual não é Deus. Então, você vê que o sistema desse mundo ele te conduz ao pecado, ele te conduz para um caminho de distância de Deus. Então, quando Deus estabelece o reino dele aqui, ele fala assim: olha, esse sistema te conduzia para longe de mim. Eu então estabeleço o meu reino para que você chegue mais perto de mim. Foi o mesmo que eu disse no vídeo sobre a Matrix, a respeito da importância de você viver uma vida fora do sistema desse mundo, fora dos padrões de comportamento desse mundo. Não estou querendo dizer que você vai viver em outro planeta, mas que pelo menos no seu padrão de comportamento, na sua visão do mundo, você então não vai ser conivente com aquilo que acontece de errado nesse mundo, mas você então vai passar a ver as coisas sobre a ótica de Deus, porque agora você faz parte do reino dele. Característica número 2. O reino de Deus também é um lugar. Isso está lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 15. Veja só o que diz. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Veja que nesse versículo é como se houvessem duas etapas para você entrar dentro do reino de Deus. A primeira é você recebendo o reino, e a segunda é você de fato entrando nele. Porque veja que Jesus ele não ensinava falando que o reino de Deus ele era visível aqui nesse mundo. Porque em um primeiro momento, esse reino ele se estabelece através de uma mudança no padrão de comportamento das pessoas. Então, nesse momento você recebeu o reino, você ouviu a palavra, creu nela, recebeu então o reino como querendo então fazer parte dele. Mas você não entrou nele porque você ainda está nesse mundo. Mas quando chegar o momento em que Jesus ele vier nos resgatar, então ele nos levará para esse reino no qual então nós vamos entrar nele. Isso mostra que o reino de Deus não é simplesmente um sistema de pensamento e de comportamento, mas é um lugar onde nós seremos levados a partir do momento que encerrar o nosso período de vida nesse mundo terreno. Terceira característica, o reino de Deus ele é revelação. Isso nós podemos ver lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Diz assim: Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Vendo esses versículos, até parece que Deus ele não queria que as pessoas fizessem parte do seu reino. Mas, na verdade, o que estava acontecendo ali era que Deus estava fazendo um filtro em relação à intenção das pessoas quanto à palavra de Deus. Quem realmente queria aprender a palavra de Deus, a esse era revelado o reino. Quem estava querendo simplesmente questionar o reino, sem ter o mínimo de esforço em entender o que Jesus queria ensinar, a esse não era revelado o reino de Deus. Então, nós vemos, por exemplo, como eu li no versículo anterior, falando a respeito de você ser como uma criança para entrar no reino de Deus, não está falando ali em questão de estatura, de idade, mas sim em questão de malícia e de simplicidade. Então, aqueles que eram simples no que diz respeito à palavra de Deus, eles ouviam aquela palavra e falavam assim, olha, eu quero entender mais a respeito disso, então a eles era revelada a mensagem. Tanto que se você vê nos evangelhos, em vários momentos os discípulos chegaram perto de Jesus, esse aqui foi um deles, para perguntar o que significava cada uma das parábolas, porque eles também não tinham entendido. Então nós vemos que o reino de Deus ele vem para nós como uma revelação. Então se nós estamos dispostos a encontrar Deus, esse reino é revelado para nós. Agora, quando nós estamos apenas preocupados em questionar o reino, em falar que Deus não existe, em que nada disso é verdade, então nós criamos um bloqueio e nós não conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos. Quarta característica, o reino de Deus é crescimento. Isso nós podemos ver lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 30. Diz assim: Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com base nessa característica, nós vemos como que a palavra de Deus é poderosa. Porque se fôssemos olhar em termos quantitativos, era apenas uma pessoa que estava anunciando a mensagem de Deus. Apenas uma pessoa que estava anunciando os propósitos de Deus aqui nessa terra, que era Jesus. Claro, não desconsiderando de forma alguma
o seu devido valor, que era o próprio Deus aqui estando entre nós. Mas nós vemos que a partir de Jesus ele escolheu então mais 12. Desses 12, depois ele escolheu 70. E nós vemos que hoje nós somos então bilhões. Segundo o Instituto de Pesquisas americano chamado Pew Research Center, nós temos que atualmente a quantidade de pessoas que confessam a fé em Cristo, ela é de 2,18 bilhões de pessoas. Isso só nessa geração. Se nós fôssemos então considerar quantas pessoas que já creram em Cristo desde quando ele veio, vamos fazer assim uma conta de padaria aqui. Vamos considerar que cada geração ela tem uma duração média de 30 anos. Há muita discussão entre falar que é 20, outros que falam que é 40, então vamos pegar um termo médio, que foi até um que o filósofo chamado Heráclito, ele chegou a considerar como razoável. Então 30 anos. Se a gente pegar 2019, que é o ano que nós estamos hoje, dividirmos então por 30, nós vamos ter 67,3 gerações. Vamos então colocar que em cada geração vamos ter um quarto dessas pessoas que são medidas no censo de hoje, né, de 2,18 bilhões, então seria 570 milhões de pessoas que confessariam a Cristo por geração. Multiplicando então a quantidade de gerações pela quantidade de pessoas por geração, teríamos 38 bilhões 361 milhões de pessoas que já confessaram a Cristo e que provavelmente você vai encontrar no reino de Deus quando você entrar nele. Então, é um crescimento muito grande para a gente mensurar em questão de compreensão humana, onde uma pessoa só geraria então um reino que tem mais de 38 bilhões de pessoas e que ele não para de crescer a cada dia. Tudo isso é resultado do que a palavra de Deus ela faz na nossa vida. Um reino que nunca para de crescer e que sempre continuará crescendo até que Jesus ele possa voltar. A quinta característica é a salvação. Eu poderia aqui dar diversos exemplos, alguns até mais conhecidos por vocês, como por exemplo o das 100 ovelhas, no caso em que uma se extraviou e então o bom pastor, que é Deus, ele foi atrás dessa uma ovelha para poder buscar ela, para que ela fosse então restituída ao aprisco, para que ele então permanecesse completo e nenhuma se perdesse. Agora, um exemplo também que eu achei muito interessante é quando Jesus ele atravessa o mar com os seus discípulos. Foi até o mesmo período em que Pedro ele andou sobre as águas, porque Jesus tinha mandado eles irem adiante e ele iria na sequência. E eles estavam então remando em direção a Gadar, que era um povoado que ficava do outro lado do mar. E Jesus ele foi lá com uma única finalidade, que era libertar um homem que estava endemoniado. E veja só então o que é que esse homem faz depois de ser liberto. Isso está lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 18. Diz assim: Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Ou seja, esse é um bom exemplo que evidencia que Jesus ele vai em busca da ovelha perdida, porque nesse caso ele atravessou o mar para que ele pudesse então libertar esse homem que estava possesso por demônios há tanto tempo. Bom pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero muito que Deus tenha te abençoado através desta mensagem. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários, assim como se também teve algum ponto que eu deixei de listar aqui dentre as características do reino de Deus, que para você foi muito importante, coloca aqui também para a gente interagir um pouco a respeito disso, beleza? Então nós nos vemos no próximo vídeo e até mais!